E Deus me deu um mérito que talvez eu não tivesse: a aprovação. E a aprovação, em primeiro lugar, como um prêmio ao meu pai e à minha mãe. Quando eu dei a notícia para o meu pai, nós morávamos numa casa boa, casa bonita, adoro minha infância, vivi bem, graças a Deus. Meu pai subindo aquele corredor grande: filho, e aí? Quando ele disse o resultado, eu lembro até hoje, ele deu 2 passos para trás e se apoiou na parede. Aquilo para mim, como quem diz, valeu a pena. Pedro, vale a pena ter você como nosso presidente. Depois eu fui dar aula e falaram para mim: olha, moleque, o meu grande mestre, meu professor, aquele em quem me inspirei, que é um dos maiores penalistas do mundo, o professor Damásio de Jesus, conta no prefácio que ele fez ao meu primeiro livro. Quando eu entrei, ele estava ali no seu curso, na época o melhor curso preparatório do país de Direito. Professor Damásio, eu quero dar aula no seu curso. Ele falou: você é muito atrevido, menino. Eu falei: mas eu não tenho condições. E ele confessou depois que ele me deu a classe mais problemática, e um tema: delitos culposos de trânsito. O Celso Jatene, que é vereador, foi meu aluno, estava na delegada de polícia, estava na classe assistindo essa aula, ele conta. E eu me dediquei àquilo, fiz bem aquilo. Quando lancei meu primeiro livro, eu fui perguntar para um concorrente da área, e o professor falou: não vai perguntar. Perguntei: tem algum problema para você esse livro que eu estou lançando? Ele falou: não, você é um inseto. Inseto. E hoje o livro se tornou o livro mais vendido da área do setor da editora Saraiva, porque tudo que a gente faz você tem que acreditar. Eis então que surge o Carnaval de 2006 e um amigo fala: por que você não sai candidato a deputado estadual? Eu falei: eu não vou sair não. Vai, sai. Não vou, tá louco. Vou passar vergonha, vou voltar com o rabo entre as pernas para a instituição, além de me gozarem, já vou ficar marcado. Uma vez político, você nunca mais volta mesmo para a sua casa, principalmente se for o Ministério Público. Mas, então, não sai candidato, não sai candidato. Falei: vou sair. Bom, saí candidato. Uma campanha desorganizada, atabalhoada, uma loucura. 3 pessoas experientes que foram para me ajudar largaram no meio da campanha: eu não vou fazer parte desse hospício. Isso é um hospício, se não cometer eleitoral. Bom, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Chega o mês de julho, eu recebo uma ótima notícia. O Tribunal Regional Eleitoral me declarou impugnado e inapto para concorrer por 6 votos a 1. E o jornal estampou na manchete: arrastão eleitoral atinge promotores. O fato de você integrar o Ministério Público, no meu caso, me impedia de disputar um pleito eleitoral. Aposto que é minha sogra para estar ligando com tanta assistência. Te impede de disputar um pleito eleitoral. Mas acontece que eu entrei antes da Constituição Federal de 88 e tinha uma disposição no ato das disposições constitucionais transitórias que permitia só os promotores que tomaram posse antes da Constituição. O meu concurso foi o último que tomou posse antes da Constituição. Então eu podia, mas o entendimento era que ninguém mais podia. E para explicar para o eleitor, fazendo campanha, o pessoal contando ali de baixo para o outro: tá bichado, tá bichado, tá bichado, é candidato bichado, não adianta. Bom, quando eu fui ver o resultado, deu 0. Vi no placar do TRI: quantos votos? 0. Será que anulei meu voto? Porque eu votei errado? 0. Nós ficamos contando esses votos até vir. Aí, para minha surpresa, de madrugada, deu lá quase 100 mil votos. Falei: opa, estamos dentro. Veio então a notícia de Brasília: olha, o julgamento começou. Em Brasília são 7 ministros.
E o relator jogou contra. 1-0 contra. E o outro pediu vista, mais por um respeito ao advogado. Quando o advogado faz sustentação oral, em respeito a quem faz a sustentação oral, não se julga o caso inteiro ali, pede vista. Então meu advogado ligou e falou: olha, eu lamento dizer a você, eu já fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral, sou advogado, faço isso há muitos anos, você ganhou, mas não levou, teu caso está perdido. Aí eu falei: sabe quando dá aquela queimação no estômago? Que tudo bem, ganhar a eleição ou perder é quem disputa, não tem problema, mas você ganhar a eleição, já está ali abraçando. Tínhamos feito uma festa de aniversário na casa do reitor da Unibam, você lembra? Que nós fomos lá abraçando, tudo. Que vexame, como é que eu vou voltar para falar para os colegas agora? Porque eu confraternizei. Sabe o que eu fiz? Eu falei: não é possível, eu tenho razão. O direito está comigo, está claro. Eu não estou conseguindo me comunicar, uma injustiça. Fixei então uma meta. Eu vou até Brasília, vou despachar com os ministros, eu mesmo, e vou fazer um arrazoado do que eu tenho. E fui, e conversei. O advogado ficou até com raiva de mim, falou: você é visionário. E expliquei, cheguei para um dos ministros e falei: excelência, eu sou impugnado aqui, eu quero falar com o senhor. O senhor é muito atrevido de me procurar, sendo que o senhor é parte. Eu falei: então eu vou embora, o senhor posso pelo menos, bom, já que você veio. Meu filho, eu advoguei e lutei contra a ditadura. Eu jamais negaria a um réu o direito de espernear, ainda que não vá adiantar nada. Eu comecei a falar. Falei mais de 1 hora. E ele parado, não me interrompia. Por quem é seu advogado? Eu falei: fulano de tal. Espera um pouquinho. Ele ligou: fulano, eu estou aqui na presença de um jovem promotor paulista, e eu acho que ele é melhor que você. Por quê? Porque ele acabou de me convencer a mudar o voto. Ele tem razão. Eu não havia observado o dispositivo. Olha que lição de humildade, que homem justo. E aí eu ganhei por 6-1. E entrei no partido. Eu aprendi muita coisa no PSDB. Aprendo muita coisa com a bancada. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Tem muita coisa que a gente precisa aperfeiçoar. Nós temos que corrigir. E eu me incluo, eu também, corrigir alguns individualismos, trabalhar mais coletivamente, pensar no grupo. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo, mas eu sempre tive uma coisa, eu vou te confessar, Pedro: quando fecha aquela porta da reunião da bancada, eu sento na cadeira como deputado do PSDB, eu sinto um orgulho. Eu sinto um orgulho do PSDB, como eu sinto um orgulho da minha instituição, Ministério Público. E o Pedro, quando me fez esse gesto de caridade, de amizade, de apoio, de me prestigiar, das palavras que você disse, para eu poder falar nesse partido, como um deputado do partido, para militantes do partido, isso faz em mim renascer aquela força, aquele vigor que eu tinha quando eu entrei, e que às vezes, se a gente não faz esses exercícios, a gente vai perdendo. Então, o que é ética na política? Ética, em primeiro lugar, tudo parte disto. Ética é amor ao próximo. Ética é respeitar o semelhante. Ética é se incomodar com a pessoa que está do outro lado. Pensando nisso, você combate o maior mal que aflige a humanidade desde os seus primórdios, que é o egoísmo, que é o egocentrismo, do qual deriva o materialismo exacerbado. Bens materiais são bons. A exacerbação
A ganância é que deturpa o ser humano e não traz felicidade, traz insatisfação. Quando a gente fala em levar ética para a política, é a gente, em primeiro lugar, não é uma palestra religiosa, mas eu vou falar das minhas convicções, é a gente trazer Deus para dentro de nós, conversarmos com Deus sobre aquilo que nós podemos melhorar, tentarmos, em primeiro lugar, vermos quais são as nossas chagas, antes de apontar para a do vizinho, tentar nos aprimorarmos como seres humanos, tentarmos sermos pessoas melhores, menos egoístas, menos egocêntricas, não pisar no próximo, não pisar no semelhante, não olhar aquele objetivo político como uma ganância que eu tenho que conseguir de qualquer jeito, porque em primeiro lugar eu tenho que olhar para dentro de mim. A partir do momento que eu sou um ser humano melhor, eu vou ser um político melhor. E quando eu for para a política, eu tenho que levar todas estas coisas: renunciar à maldade, renunciar à ganância, tentar ter entre as pessoas que se encontram meus irmãos. E eu diria, o PSDB, embora tem gente boa em todos os partidos, pessoas corretas, mas o PSDB é onde eu encontrei a minha praia, encontrei a minha casa, encontrei uma afinidade programática, uma afinidade de pensamentos, uma afinidade de posições, uma afinidade de atuações. A gente se magoa às vezes, realmente é normal, fica decepcionado, mas o partido tem essas coisas e tem essas pessoas, como Pedro Tobias, como vocês todos. Vamos fazer desse congresso uma oportunidade para, de mãos dadas, olharmos para dentro de nós, para dentro do partido e para dentro de cada um de nós, melhorarmos como partido e como pessoas, e termos uma ciência: tem muita gente que gosta de nós, tem muita gente que confia em nós, tem muita gente que vê essa sigla com reverência. Eu tenho duas menininhas, uma de 10 e uma de 12 anos. A pequenininha, eu falei para o Serra, onde eu ia, escutem, quem você vai votar? Para prefeito, é Xerra, entregava, tanto que ele quase foi em casa, não deu porque desencontrou um horário. E elas falaram para mim: se você sair do PSDB, eu nunca mais olho na sua cara. Eu falei: papai não está nem cogitando, filha, o que você está falando? Isso é fofoca. Estou feliz, é a minha casa, são meus amigos, é o meu partido, é o nosso partido. Para encerrar, falei mais do que eu devia. Desculpe, diz um conhecido ditado chinês que o orador deve sempre fazer o seu discurso em pé e de preferência apoiado sobre um dos seus pés, a fim de que ele se canse muito antes do que aqueles que o estão ouvindo. Eu não consegui falar sobre um dos pés, mas percebo que é o momento de caminhar, e caminhar para o encerramento com uma historinha curta. Não sei se é mania de professor, de palestrante, sempre quer encerrar com uma historinha. Você já conhece, como alguns conhecem, mas eu quero encerrar com duas historinhas, para dizer que ao homem que tem princípios, que tem fé, que tem meta, que tem objetivos, nunca há problema, sempre há soluções. No século XV, o rei Luís XII da França, que antecedeu a dinastia dos Valois, após a qual veio Luís XIII, descobriu sobre um homem que profetizara a morte da sua esposa. O homem disse: minha mulher morrerá daqui a 3 dias. E a mulher de fato morreu.
dali a 3 dias. O rei o convocou imediatamente à sua presença, pois naquela época, bruxaria era heresia e punida com a fogueira. Colocou o mago, o bruxo, o adivinho, o profeta na sua frente e perguntou-lhe: é verdade que você antecipou e adivinhou a data da morte da sua esposa? É verdade, sim, majestade. Você disse que ela ia morrer, ela morreu? É verdade. Falei que ela ia morrer dali 3 dias, passou 3 dias, ela morreu. Então o senhor é um bruxo? Não, eu apenas digo aquilo que vejo. Então o senhor me responde esta pergunta, já que o senhor tem este poder, este dom da revelação. Diga para mim agora a data em que você vai morrer. Se estiver certo, eu te parabenizo. Vamos ver se você está certo. Qual a data que você vai morrer? O mago olha para trás e vê espadas sendo desembainhadas, lanças apontadas com suas setas em sua direção, flechas metidas em arcos e soldados prontos para matá-lo. Quando você vai morrer? Diga! Que situação! Se ele diz agora, o rei diz certo, matem-no. Se ele diz daqui a 30 anos, o rei diz errado, é agora. Parece que não tem saída. Para aquele que mantém o controle emocional, a sabedoria e a fé, sempre há uma saída. Ele então parou, pensou e disse: já posso responder a vossa majestade. Quando então você vai morrer? Morrerei exatamente 2 dias antes de vossa majestade. No dia que eu morrer, passar-se-ão 2 dias e aí morrerá vossa majestade. O rei se assustou, falou: guardem as lanças, guardem as espadas, leve este homem em segurança e serve para que nada de mal aconteça. E a última história, para encerrar. Um homem se encontrava acorrentado em um calabouço, atado aos grilhões, que são as correntes, se encontrava em um lúgubre, escuro e úmido calabouço. Em sua companhia, ratazanas e esqueletos, ossadas cranianas de presos que ali aguardaram em vão o dia de sua liberdade. Mas esse homem acorrentado e faminto, com o corpo coberto de escaras, buracos profundos provocados pela magreza, aguardava o momento da sua execução. Mas no fundo tinha fé que seria libertado. Até que um dia as portas do calabouço se abriram e por elas entrou o ditador, que, cercado por sua guarda, disse: ó pobre homem, veja o quão misericordioso eu sou. Vou lhe dar uma oportunidade. Em uma de minhas mãos manterei um bilhete contendo a palavra culpado. Na outra mão, um bilhete contendo a palavra inocente. Se você escolher a mão que tem a palavra culpado, será executado agora. Mas se escolher a mão que tem a palavra inocente, estará livre para partir. Veja que eu sou piedoso. Lhe dou 50% de chances de escapar. Triste a sina deste prisioneiro, porque ele sabia que em ambas as mãos só havia bilhetes contendo a palavra culpado. Se ele escolhe a mão direita, culpado. Se ele escolhe a mão esquerda, culpado. Culpado, culpado. O ditador não ia lhe dar nenhuma chance. Na vida, há momentos em que nos deparamos com encruzilhadas como esta, nas quais parece não haver qualquer saída. Minha sogra que pediu para passar. Acreditem, sempre há uma saída. E Eugênio, quando parece não ter mais qualquer saída, o tempo é a melhor saída e tudo cura, tudo resolve. Esse homem parou e falou: estou diante de um obstáculo que pode pôr fim à minha vida.
Se eu escolher a mão direita, bilhete culpado, morro. Se eu escolher a mão esquerda, bilhete culpado, morro. É um obstáculo. Mas como dizia Churchill, cada dificuldade pode ser uma oportunidade. Se eu pensar bem, eu posso transformar o que era uma dificuldade numa vantagem. O que era 100% de morte em 100% de vida. E assim o fez. Escolheu uma das mãos, abriu, pegou o bilhete. Claro que tinha culpado. O culpado estava nas duas mãos. Só que ao invés de abri-lo, dobrou-o e o engoliu. Para espanto do ditador, que lhe indagou: como saberei o bilhete que você pegou se você acaba de engoli-lo? Ao que ele respondeu: basta que o senhor veja o bilhete que ficou na outra mão. Se lá estiver escrito culpado, eu só posso ter pego o bilhete com a palavra inocente, a não ser que o senhor estivesse trapaceando na frente de sua corte. E assim agindo, foi libertado ainda naquela noite. Sempre há uma saída, e nós devemos nos agarrar a ela. E sempre na vida há bons objetivos, principalmente quando estamos num partido que prima pela ética, como é o nosso PSDB. Palmas para o Pedro Tobias e sua iniciativa. Olha, obrigado para vocês. Olha, tudo que falou, chegou. Fernando Capês chegou com ética sempre. Não chegou em nenhum lugar para ter a vantagem de alguém. Chegou com ética, com trabalho, com seriedade. E isso devia ser sempre para todos os militantes. Para alguém chega deputado, chega promotor, só planejar e chegar. Estudar no trabalho. Você sempre chegou no trabalho. Com ética, essa luta sua na vida, chegou aonde chegou no trabalho, com ética toda sua vida. Agora, senhor.